Olá, galerinha. Meu nome é Maxwell, sou professor de matemática e hoje, a aula de hoje vai ser sobre função exponencial. Por que, professor, estudar função exponencial? Qual o significado? Onde é usada a função exponencial? Então, pessoal, a função exponencial ela é usada em várias áreas, como por exemplo, na geografia, nós usamos a função exponencial para calcular o crescimento populacional. Nós usamos também a função exponencial na biologia, quando nós vamos calcular o crescimento de bactérias em colônias, certo? Também é usado na química no cálculo de decaimento radioativo e em outras áreas também, tá? Então, assim, é uma função muito utilizada. Então, assim, ela tem um significado, sim, na nossa vida e nós temos que ver esse tipo de função. Em matemática, geralmente, nas questões em que há um aumento muito rápido ou um decaimento muito rápido de algum fenômeno, nós usamos a função exponencial. E hoje, para vocês aqui, nós vamos ver um caso atual, certo? Que nós podemos usar a função exponencial. Eu fiz uma situação, né, sobre a Covid-19, certo? E nós vamos iniciar nossa aula com a situação problema. E a partir dessa situação problema, nós vamos tentar, certo? Montar a resolução e mostrar para vocês como fica essa situação em um gráfico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Situação problema que eu vou trazer para vocês não é a situação real, é hipotético, tá? Eu peguei uns valores que ficam fáceis de vocês entenderem e montei uma questão aqui, tá? Espero que todo mundo entenda. E no final, né, da aula vocês façam um comentário, tá bom? Sobre essa questão. Vamos lá. Suponhamos que no Brasil um vírus tenha infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população. E que esta pessoa infectada pode infectar apenas 3 pessoas sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma das 3 pessoas infectadas pode infectar outras 3, e assim por diante. A função que determinará quantas pessoas estarão infectadas a cada interação será dada por f de x igual a 3 elevado a x. Pessoal, nessa função aqui, olha só, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olha, essa função f de x igual a 3 elevado a x. Olha só, deixa eu voltar aqui. Nós podemos verificar o seguinte, ó. Cadê a canetinha? Certo, caneta. Maravilha. O x aqui, ó, vocês estão vendo? O x representa a quantidade de interações que a pessoa que estava contaminada, que tinha apenas uma pessoa contaminada no início, que não sabe de onde veio esse vírus, certo? Ela não sabe quem contaminou ela, simplesmente apareceu com o vírus, certo? E esse x aqui, ó, 3 elevado a x, ó, que está no expoente aqui, ó, tá bom? Esse x representa a quantidade de interações. Essa pessoa que estava contaminada vai entrar em contato com outras pessoas. E cada vez que ela entra em contato com outras pessoas, está variando esse valor de x. O f de x, pessoal, nós já estudamos anteriormente, é a mesma coisa que y. Significa, pessoal, que f de x é a quantidade de contaminadas, pessoas contaminadas, certo? Então vamos lá. Aí pergunta-se, após 5 interações, quantos infectados teriam no Brasil? Aí vem a outra pergunta, ó, esboça o gráfico dessa função. Então você vai dizer, após 5 interações, né? Esse x aqui vai ser 5, tá bom? Após 5 interações, quantos infectados teriam no Brasil? E é para vocês construírem o gráfico. Então vamos ver isso, mas para a gente responder esse exercício, nós precisamos entender o que é uma função exponencial, como se comporta o gráfico dela. E também nessa aula o foco é fazer também uma revisão sobre potência. Até porque é pré-requisito para a gente entender a função exponencial, entender um pouquinho de algumas propriedades e importâncias da potência, certo? Então vamos lá, vamos seguir nossa aula. Vamos lá. O que é uma função exponencial? A definição de função exponencial. É uma função que leva os reais. Deixa eu apagar aqui. Cadê a borrachinha? Vamos lá. Deixa eu achar a borrachinha aqui que eu acabei riscando aqui, ó. Legal.
Vamos lá, deixa eu voltar lá, tirar a borrachinha, caneta. Beleza. Vamos lá, ó. F que leva os reais. Nos reais, olha só. Esse asterisco quer dizer que não inclui o zero, certo? E esse maisinho aqui quer dizer que são os valores positivos. Então, ele diz o seguinte, ó. Chama-se função exponencial quando existe um número real A, onde esse A é maior que zero e esse A é diferente de 1. Tal que f de x é igual a a elevado a x para todo x pertencente aos números reais. Aí ele diz, ó, quando a é maior que 1, f é crescente. Quando o a, olha ele aqui, é maior que 0 e menor que 1, f é decrescente. Lembre-se, pessoal, olha só nisso aqui, ó. O valor maior, sempre está do lado aberto aqui, ó, certo? Então, nesse caso aqui, quem é que está na pontinha? O zero. Então, 0 é menor que A. Agora, olha só aqui, ó. Quem é que está na pontinha aqui? O A. Então, A é menor que 1. Isso quer dizer que o 1 é maior que A e A é maior que 0. Então, f é decrescente nesse caso. Então, pessoal, toda função exponencial, você vai observar que o x aqui está no expoente, certo? Então, olha só, se ele está aqui, ó, no expoente, você tem que observar o a. Esse a aqui, ele vai determinar se a minha função é crescente, se o meu gráfico está subindo, se o meu gráfico está descendo. Se esse a, esse valor aqui, for um valor maior, olha só aqui, ó, maior que 1, se aqui for 2, 3, 4, um valor maior que 1. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Nesse primeiro caso, ó, ele vai estar subindo, certo? Agora, se esse valor de A aqui, olha só, se esse valor de A, ele estiver compreendido entre 0 e 1, sendo que ele não pode ser o 0 e não pode ser o 1, mas pode ser qualquer valor que estiver aqui entre 0 e 1. Ah, professor, mas como assim entre 0 e 1? Cita aí números que estão entre 0 e 1. Vamos pensar o seguinte, ó. Entre 0 e 1 nós temos 0,1. 0,1 é um valor maior que 0 e menor que 1. 0,2. Ah, professor, então tem vários números aqui. Vamos lá, e etc, etc. Chega lá na frente, vai 0,5, por exemplo. É um valor também que está compreendido entre 0 e 1. Curiosidade. Pessoal, 0,5 é igual a 1 dividido para 2. Certo? Porque 1 dividido para 2 dá 0,5. Ah, professor, é verdade mesmo. Ó, porque se eu pegar, ó, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. 1 dividido para 2. Vamos fazer a divisãozinha aqui para a gente entender, ó. Para ver se não dá isso, ó. O que é que eu faço para dividir? 1 é menor que 2. Então, eu acrescento 0 aqui. E um 0 e uma vírgula aqui. Certo? Então, fica 10 dividido por 2. Dá quanto? 5, não é isso? 5 vezes 2, 10. Coloco o sinalzinho de menos aqui. O 10 aqui embaixo, porque 5 vezes 2 é 10. Certo? E 10 menos 10 dá quanto? 0. Certo? Prontinho. Esse é o meu resto, 0. Então, olha, pode ser que o valor de A aqui, ó, voltando aqui, ó, ele seja 0,5, mas pode ser que esteja em fração, pode ser 1 sobre 2. E vocês têm que visualizar aqui dividindo 1 por 2 vai dar quanto? 0,5. É um valor que está compreendido entre 0 e 1. E aqui pode ser, no lugar do A aqui pode ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, certo? Então pode estar em fração aqui, ou pode estar em números decimais, certo? Mas se você percebeu que esse valor está entre 0 e 1, você já sabe que o gráfico, ó, vai ser uma função decrescente. Lembrando, pessoal, olha só, curiosidade, ó, o gráfico ele sempre vai encostar aqui, ó, na reta X, mas nunca vai estar na parte de baixo. Ele nunca vai estar aqui, ó, na parte de baixo. Tá vendo que os dois gráficos nenhum passa aqui, ó? Por quê? Porque os valores aqui, eles são o quê? Maior que 0, certo? Olha só aquele, ó, maior que 0
e diferente de 1. Então, ele diz que o A nunca vai assumir valores menos que 0. Certo? Por isso que aqui, ó, aqui embaixo vai ser o quê? Os valores negativos. Valores negativos. Então, ele vai estar sempre na parte de cima. Ou ele vai estar subindo, nunca vai ultrapassar a reta X. Certo? Ficou claro? Maravilha. Vamos para o próximo slide. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Só em olhar, pessoal, aqui, ó, para essas funções exponenciais aqui, sem fazer cálculo nenhum, nós podemos dizer se ela é um gráfico que está crescendo, subindo ou se está descendo. Certo? Vamos analisar o valor de quê? De A. Olha só, quem é o A aqui, ó? 1 sobre 5. E se eu dividir 1 para 5 dá quanto? Dá um valor que está compreendido entre 0 e 1. Vamos ver isso, ó. Vou fazer aqui na frente, ó, a divisãozinha desse aqui, ó. 1 dividido para 5. Certo? 1 dividido para 5 dá quanto? Dá para dividir? 1 é menor que 5. Então, o que eu faço o quê? Acrescento 0 aqui e um 0 e uma vírgula aqui. Maravilha. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 abaixo de 10 aqui, ó. Certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Onde era que eu estava? Vamos lá. Próximo. Certo. Menos, né? 10 menos 10, 0. Ah, professor, dá 0,2. Certo, maravilha. E 0,2 é um número que está compreendido entre 0 e 1. Então, quer dizer que 0 vai ser menor que A e A é menor que 1. E toda vez, porque 0,2 está compreendido entre 0 e 1. Ele está aqui, ó. Certo? Então, 1 sobre 5 é um valor que está compreendido entre 0 e 1. Então, eu já sei que meu gráfico vai ser decrescente. Mesma coisa aqui, ó. H de x igual a 0,4 elevado a x. É decrescente, porque 0,4 é compreendido entre 0 e 1. Mesma coisa, ó. Está compreendido entre 0 e 1. Decrescente. Agora, olha só. I x igual a raiz de 3 elevado a x. Raiz de 3, pessoal, aproximadamente 1,73. Então, valor maior que 1. Então, aqui, ó, é maior que 1. Então, esse gráfico vai ser crescente, ele vai estar subindo. Olha o outro caso aqui, ó. O meu A aqui vale quanto? Meu A aqui é maior que 1. Ó. O A, nesse caso, é um valor maior que 1. Por quê? O A é maior que 1? Porque aqui ele é 2. Ó. Se é 2, é maior que 1. Então, ele está crescendo. Certo? Ficou claro? Sussa, suave na nave, leve como a neve. Maravilha. Vamos lá. Vamos fazer, pessoal, uma revisão para a gente entender um pouco sobre potência, tá bom? Algumas propriedades que às vezes a gente fica sem treinar e esquece um pouquinho, tá bom? Então, vou focar em alguns pontos principais aqui que nós vamos precisar para a resolução e fazer os gráficos das funções exponenciais, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos lá, relembrando, revisão sobre potenciação. Bom, potenciação é multiplicação de fatores iguais, certo? Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui que fica aqui em cima, ó, estão vendo? Ó, o 3 aqui, nós chamamos de expoente. O que está aqui embaixo, ó, certo? Nós chamamos de base. Então, nós temos uma base e o 3, 1 sobre 5 é a base, e o 3 aqui é o expoente. E o resultado aqui que nós temos quando resolvemos isso daqui é a nossa potência. Ah, professor, você já colocou o resultado. Como foi feito isso aqui? Não está elevado a 3? Então, pessoal, olha só. Isso daqui para resolver 1 sobre 5 elevado a 3 quer dizer que eu faço isso, ó. 1 sobre 5 vezes pontinho, né? 1 sobre 5. Isso eu vou multiplicar, pessoal, quantas vezes? 3 vezes. Porque está elevado a potência, né? Olha aí, ó, o meu expoente ali é quanto? É 3. Se meu expoente é 3, eu vou multiplicar 1 sobre 5 3 vezes. Aí eu multiplico, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Foi isso que foi feito ali, ó. Por isso está aquele resultado. 5 vezes 5, 25 vezes 5,
125. Certo? Ah, professor, entendi. Então, se aqui, no expoente aqui, estivesse 4, eu ia multiplicar 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Se tivesse 5, assim sucessivamente. A quantidade de número que tiver aqui, eu vou multiplicar 1 sobre 5. Tá bom? Maravilha. Tranquilo? Relembraram? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos ao caso aqui, alguns exemplos de potência quando o expoente aqui, ó, base é o 2. Expoente é quem? O 5. E o nosso resultado é a nossa potência. Maravilha. Então, se eu tenho 2 elevado a 5 aqui, quer dizer que eu vou multiplicar o 2 5 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que dá 32. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Certo? Tranquilo? Agora, vamos lá. Ó. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 quer dizer que eu vou multiplicar o 3 4 vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Ficou claro? Maravilha. Ah, professor, agora tem um outro exemplo aqui, onde o meu expoente aqui é um valor negativo. Quando o valor do expoente é negativo, pessoal, eu tenho que inverter, certo? Eu vou inverter. Então, vou transformar ele no valor positivo. Então, toda vez que tiver negativo, você coloca 1 sobre o valor aqui e ele fica positivo. Vamos lá. Ó. 5 elevado a menos 4 fica 1 sobre 5 elevado a 4. Agora ele ficou positivo. E 5 elevado a 4 quer dizer que eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes, certo? E 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então, fica 1 sobre 625. Certo? Tranquilo? Sussa? Maravilha. Então, vamos lá para a próxima. Olha só. Como curiosidade, eu coloquei aqui. Potência como base negativa. Vamos lá. Professor, e quando a base for negativa? Vou colocar uns efeitozinhos aqui e fazer o passo a passo. O cálculo de potências com base negativa é semelhante ao de base positiva. Vamos lá, exemplo. Exemplo A, vamos lá. Menos 4 elevado a 2. Ah, professor, a base é negativa. E aqui o 2 aqui é um número par. Olha o que ele diz, ó. Toda potência de base negativa e expoente par é um número inteiro positivo. Então, professor, não preciso ficar fazendo jogo de sinais. É só olhar aqui. Se aqui o expoente aqui é par, quer dizer que o meu resultado vai ser positivo. Vai ser o sinalzinho de mais. Sim, vamos ver, ó. Esse aqui, o 2 nós chamamos de expoente e esse expoente é par, certo? O menos 4 aí é a nossa base. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o menos 4 duas vezes, ó. Menos 4 vezes menos 4. Não precisa fazer um jogo de sinais aqui, porque você já sabe que o expoente aqui é um número par. E toda vez que o expoente aqui é um número par, mesmo que a base seja negativa, ele fica um valor positivo. Mas se você quiser fazer, ó, menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Maravilha? Certinho. O 16, pessoal, é o meu resultado. E o meu resultado nós chamamos de potência. Certo? Vamos usar um exemplozinho B aqui, ó. Menos 3 elevado a 4. 4 também é um expoente par. Então, eu já sei que o meu valor final vai ser positivo. Eu vou multiplicar o menos 3 4 vezes. E o meu resultado vai ser 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81 positivo. Ah, professor, nossa, e se eu não lembrar dessa regra aqui, que quando o expoente é par, o resultado fica positivo, eu tenho que fazer jogo de sinais? Sim, você vai ter que fazer, ó, menos aqui do menos 3 aqui, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, daria mais de todo jeito, certo? Lembre-se, pessoal, que aqui é multiplicação, tá vendo os pontinhos? Quando é multiplicação, menos com menos é mais e acabou. Beleza? Tranquilo. Sussa, suave na nave, de boa na lagoa. Maravilha. Vamos lá. Potência com base negativa. Continuando aqui. Vamos lá. A base é negativa agora, pessoal. Só que olha só o exemplo A aqui. No A aqui, o meu expoente é um valor que par ou ímpar?
ímpar. Opa! E quando é ímpar, professor, vai ficar positivo? Não. Olha o que ele diz aqui, ó. Toda potência de base negativa e expoente ímpar é um número inteiro negativo. Olha, olhou aqui o expoente. For par, o resultado é positivo. Mas olhou aqui, o expoente é ímpar, o valor vai ser negativo. Se a minha base for negativa. Vamos ver, ó. O 3 é o nosso expoente, né? Só que ele é ímpar. Então, menos 5 elevado a 3 quer dizer que eu vou multiplicar o menos 5 3 vezes. Então, vamos lá. Ó. Eu já sei que meu resultado vai ser o valor negativo, porque o expoente é ímpar. Mas se você quiser fazer o jogo de sinais, você pode fazer. Ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 dá menos 125. Por quê? Ó? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Aí você faz jogo de sinais. Ó. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Certo? Ficou claro? Vamos, ó, 125 é a nossa potência. Menos 1 elevado a 5. Professor, menos 1 elevado a 5. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o menos 1 5 vezes. Só que meu expoente é 5. E 5 é um número ímpar. Então, eu já sei que o meu resultado vai dar um valor negativo. Ó. 5 vezes, multiplicou o menos 1, certo? Então, vamos lá, ó. Eu já sei que o meu resultado vai ser negativo, então a resposta vai ser menos 1. Mas, se você quiser fazer o jogo de sinais, fica menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Maravilha? Tranquilo. Vamos lá. Agora, professor, e quando eu pegar o caso em que meu expoente for o número 1? Qual é a minha resposta nesse caso? Bom, pessoal, olha só. Já coloquei todos aqui para a gente ver. Ah, o expoente é 1? Então, pessoal, o meu valor é a base. Se a minha base é positiva, o meu resultado é positivo. Se a minha base é negativa, o meu resultado vai ser negativo. Certo? Ficou claro? Maravilha. 0 elevado a 1 vai dar o quê? A própria base, que é 0. Certo? Então, diz o seguinte, ó, toda a potência de expoente 1 é sempre igual à base. Certo? A base não muda. Maravilha. E quando o expoente é 0? Opa, esse é importante, tá, pessoal? É um dos mais fáceis e um dos alunos mais erram. Vamos lá, quando o expoente é 0. Vamos lá. Ó. Menos 14 elevado a 0. Dá quanto, pessoal? Opa, professor. Olha só, vai dar 1, pessoal. Porque todo número elevado a 0 é 1. Professor, mas aqui não é negativo, menos 14? Isso, mas está elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Mas 27 elevado a 0 também é 1. Certo? Então, menos 999 elevado a 0 é 1. Então, eu posso dizer que toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Legal a nossa revisão aí? Maravilha. Deu para relembrar alguma coisinha sobre potência? Agora vamos retomar nosso estudo sobre função exponencial. Agora eu trouxe um exemplo aqui que é bem clássico, em vários livros nós encontramos essa função exponencial, certo? Para a gente entender como se comporta aqui o gráfico da função exponencial, certo? Para a gente depois retornarmos a nosso exercício lá do vírus da Covid, certo? Hipotético lá. Vamos lá, vamos ver esse caso aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial, porque o x aqui está no expoente, certo? O que é que eu vou observar, pessoal? Meu valor de A. Lembra lá do valor de A? O A é esse valor aqui, nesse caso é 2. Professor, 2 é um valor maior que 1. Quer dizer que meu gráfico está subindo. Ele é uma função exponencial crescente. Maravilha, professor. Então, se cair numa prova, lá uma questão assim, onde eu vou olhar o valor de A, e assim, eu já sei que meu gráfico vai estar subindo. Olha só se não está subindo aqui, ó. Certo? Lembrando que ele nunca vai ultrapassar aqui embaixo, ó. Nunca vai ultrapassar a reta X aqui. Beleza? Porque são valores maiores que 0. Beleza? E diferente de 1. Maravilha, professor. Como é que eu vou construir esse gráfico? O que é que eu faço? Você vai construir uma tabelinha. Olha só a tabelinha pronta aqui. Certo? E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai atribuir valores para x aqui, ó. Geralmente a gente pega de menos 2
a 2. Você pode pegar de menos 3 a 3 aqui nesse caso, certo? Atribuir valores para x e você vai encontrar os valores de y. Lembrando que, olha a função aqui em cima. Ó. F de x é a mesma coisa que y. Ó. F de x é a mesma coisa que y. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Y igual a 2 elevado a x. Certo? Ah, maravilha, professor. Beleza, aí foi isso que ele fez ó, aqui. Ó. Em vez de colocar f de x, foi colocado y. Maravilha? Aí eu vou pegar menos 3 e vou colocar no lugar do x. Maravilha. Vou colocar no lugar do x. Então, pessoal, olha só. Agora eu estou observando aqui. Ó. Esse valor aqui ó, era para estar aqui. Ó. Então, vou inverter. Ó. Isso daqui está errado. Ó, eu vou até riscar aqui. Ó. Porque esse daqui era para estar aqui. Ó. Na hora que eu fui digitar, eu inverti. Certo? Mas estou fazendo a correção. Aqui é 2 e 1 sobre 4. Certo? Ó, tá o resultado aqui. Na verdade, foi só na hora de colocar aqui. Ó, tá bom? É 1 sobre 4. Maravilha. Um sobre 4. Certinho. Maravilha. Todo mundo entendeu por que eu estou fazendo isso? Legal. Vamos lá. Beleza. E esse outro aqui vai ser aqui em cima, ó. Porque, ó, eu vou pegar menos 3, tá vendo? Ó, que está invertido, ó. Todo mundo está entendendo, né, o que eu estou dizendo? Legal. Menos 3 e aqui 1 sobre 8. Tá vendo? Ó, que o resultado é 1 sobre 8, só que eu inverti e colocou aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer logo essa correçãozinha aqui no slide. Maravilha. 1 sobre 8. Legal. Certo? Maravilha. Então, eu vou riscar isso aqui também. Maravilha. Certo? Tranquilo. Então, vamos lá. Agora sim. Professor, então, eu vou pegar o menos 3 e colocar no lugar do x. Então, fica y igual a 2 elevado a menos 3. Ah, professor, inverteu aqui, ó, porque o expoente aqui, menos 3, ele é negativo. Quando ele é negativo, eu coloco 1 sobre 2 elevado a 3. E aqui ficou o seguinte, ó, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8. Vamos fazer isso aqui, ó, do lado. Ó. Vou trazer essa questãozinha aqui, ó. Vamos lá, vou trazer aqui para o outro lado, para a gente fazer ela aqui para vocês entenderem. Ó, vocês estão vendo que está 2 elevado a menos 3, certo? O expoente aqui é um valor negativo. Então, nesse caso, eu vou invertê-la aqui. Ó. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 3. Agora, esse 3 aqui é um valor positivo, que isso é igual a, professor, 2 elevado a 3 quer dizer que vai ficar 1 sobre 2, pontinho, né, que é vezes, 2 novamente, vezes 2. Certo? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Por isso que a resposta está 1 sobre 8. Legal? Ó, tá vendo? Ó, 2 elevado a 3 quer dizer que fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu vou ligar o par ordenado. Ó, menos 3 e 1 sobre 8. Ó, quando eu vou ligar o menos 3, pessoal, para x, ó, porque o primeiro valorzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse pertence a x, certo? E esse pertence a y. Maravilha. Então, ligou, ó, menos 3 e 1 sobre 8. E assim sucessivamente. Beleza? Os outros a mesma coisa, ó, os valores. Ó. Vou pegar o zero aqui que é importante. Ó. 2 elevado a 0, porque no lugar do x eu coloquei 0. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0
é 1. Então, eu vou ligar 0 e 1, ó, pessoal. Curiosidade, o gráfico da função exponencial sempre vai passar nesse ponto aqui, 1. Ah, todos eles, professor? Todos eles vão passar em 1. Porque nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ele vai passar em 1. Ou ele vai estar subindo, passando em 1 aqui, ou ele vai estar descendo, passando em 1. Quem vai determinar se o nosso gráfico está subindo ou descendo é o meu valor de A. Você vai olhar ele aqui, ó. Aqui nesse caso é 2, então eu sei que ele vai estar crescendo, certo? Maravilha, pessoal. E aí vocês podem analisar aqui o restinho do gráfico, ó. Quando é 1, 2 elevado a 1 é 2. Vou ligar 1 e 2, ó. Tá vendo que foi ligado aqui, ó? 1 para x e 2 para y, ó. Esse pontinho aqui, ó, é coordenada 1 para x, certo? Ó, e 2 para y. Beleza? Esse pontinho aqui, ó. E assim sucessivamente. Curiosidade, pessoal. Olha só o que acontece. A função exponencial, ela cresce muito rápido, ó. Desse para esse foi 4, ou 2 números, ó. Mas daqui para cá já foi 4 e assim ele vai aumentando cada vez mais, certo? Essa é a principal característica da função exponencial. Sempre vai passar em 1, olha só a curiosidade, ó. Sempre vai passar em 1, nunca vai ultrapassar a reta x aqui para baixo, certo? Porque os valores são maiores que 0, tá bom? Da imagem dela. Então, assim, é bem característico. Então, vamos lá. Vamos dar um outro exemplo agora. Ó, vamos pegar isso aqui, ó. O A aqui, pessoal, ó, é 1 sobre 2. Se eu dividir 1 para 2 dá quanto? Nós já vimos que 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, ó, não é isso? Ó, 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, o número que está compreendido, o meu A aqui vai ser 0, né? O meu A vai ser maior que 0, ó. Ó o Azinho aqui, ó. O Azinho vai ser maior que 0, porque ele está no lado aberto, certo? E ele vai ser menor que 1. Então, quer dizer que meu A aqui, 1 sobre 2, está compreendido entre 0 e 1. Então, eu já sei que meu gráfico vai estar decrescente. Está vendo que ele está decrescendo? E curiosidade, ó, ele passou em 1 aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Está passando em 1. Então, todos eles vão passar em 1. E nunca vai ultrapassar a reta x. Sempre vai estar assim, ou descendo ou subindo. Quem vai determinar se ele está descendo ou subindo é o meu valor de A aqui em cima, tá bom? Ó, como é 1 sobre 2, que é 0,5, certo? Então, olha só, mesma coisa, ó. Ele foi aqui, substituiu, pegou valores menos 3 a 3. Substituiu onde tem x aqui, ele colocou o valor. Ó, onde tem x aqui, ó, ele colocou menos 3. E aí ele fez a resolução e foi ligando os pontos. Curiosidade, ó. Ele vai passar em 1. Por que ele vai passar em 1? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, todos eles vão passar em 1. Vou pegar esse exemplo aqui de menos 3 para vocês entenderem, ó. Eu tenho 1 sobre 2 elevado a x, ó, certo? Então, fica g de menos 3 igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3, porque no lugar do x eu coloco menos 3. Professor, como é que eu resolvo isso? Porque agora eu tenho uma fração 1 sobre 2 e aqui eu tenho expoente ímpar. E você falou que quando o expoente é ímpar, eu vou inverter a minha fração. O que é inverter, pessoal? Ó, estava 1 sobre 2. Se eu inverter isso aqui, o meu expoente ele vira um valor positivo. Certo? Então, se eu vou inverter, tá 1 sobre 2, invertendo o contrário, fica o quê? 2 sobre 1. Inverti minha fração. Maravilha? Se eu invertir minha fração, o meu expoente ficou positivo. Então, 1 sobre 2 ficou 2 sobre 1 e aqui ficou positivo. E 2 elevado a 3 quer dizer 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 1 vezes 1 vezes 1, porque está elevado a 3, também dá 1. E 8 dividido por 1 dá 8. Maravilha? Então, foi ligado aqui, ó. Menos 3 para x e 8 para y. Olha só. Menos 3 e 8. Então, começou aqui em cima. Aqui no menos 2, mesma coisa, ó. O expoente é menos 2. Tá 1 sobre 2 elevado a menos 2. Certo? Aqui o expoente é negativo. Eu tenho que inverter essa daqui. Tá 1 sobre 2 fica o quê? 2 sobre 1 elevado a 2. Ficou positivo. Legal? Sussa? Tranquilo? Suave na nave? Leve como uma neve? De boa na lagoa? Maravilha! Então, olha só. 2 sobre 1 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. E 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. E 4 dividido por 1, 4. Opa! Então, meu par ordenado é menos 2 para x e 4 para y. Ó. Menos 2 aqui, ó, no gráfico. Ó.
em x, ó, porque é a reta x, chamada também de abscissa, certo? E aqui o 4 na reta y, chamada também de ordenada. Maravilha? Certo, e assim sucessivamente, meu gráfico está descendo. Certo? Ficou claro agora? O gráfico da função exponencial, que é uma função exponencial. Maravilha, uma função que cresce muito rápido ou decresce muito rapidamente também. Maravilha. Agora eu acho que nós vamos fazer um resuminho aqui para a gente fixar isso na memória, certo? Para a gente voltar no nosso caso lá da Covid. Maravilha. Então vamos lá, ó. Resumindo. Tendo a função f de x igual a elevado a x, se a for maior que 1, a função será crescente. Se o a estiver compreendido entre 0 e 1, se ele for maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui está crescendo. Então eu já sei que meu a é um valor maior que 1. Esse aqui, ó, gráfico está decrescente. Então quer dizer que são os valores que estão compreendidos entre 0 e 1. Beleza? Que compreendido, quem são eles? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Certo? 0,5, 0,6 e etc. Tudo bem? Tranquilo. Agora eu acho que nós estamos preparados para fazer o nosso caso, né? Vamos voltar ao caso do início lá. Vamos entender esse caso agora, né? Vamos lá. Olha só. Suponhamos que no Brasil um vírus tenha infectado apenas uma pessoa. Opa! Essa pessoa, pessoal, olha aqui, ó. Ó, esse eixo aqui, que nós chamamos de ordenada, é o Y. Maravilha? Vou colocar o Yzinho aqui para ficar mais claro. Esse outro aqui é o X. Certo? Ó, no gráficozinho aqui. Vamos lá. Isso aqui é o X. Vamos lá. X e lá em cima Y. Maravilha. Aí, olha só. Aqui no Y significa o número de casos. Pessoas infectadas, certo? Aqui no X nós chamamos de interação. Então aqui, ó, aqui em 0 quer dizer que essa pessoa nós temos um infectado, tá vendo no gráfico, ó? Nós temos um infectado aqui, e esse infectado não sabe de onde pegou, de quem pegou, simplesmente ele apareceu doente. Ele tá com Covid, certo? Tá com vírus. Aqui no 1 quer dizer que essa pessoa teve interação, ele entrou em contato com outras pessoas. Então no X aqui não quer dizer a quantidade de dias, mas sim de interações que essa pessoa entrou em contato com outras pessoas. Maravilha? Coincidentemente, eu acho que aqui no Brasil as pessoas saem de casa todo dia, né? Então se fosse aqui no Brasil, no caso hipotético, né? Então a cada dia, no caso 1 dia, 2 dias, 3 dias, essa pessoa entraria em contato, até porque a pessoa trabalha quase todos os dias, né? Sai de casa todos os dias. Então ela teria interação. Mas aqui o X significa número de interações que essa pessoa teve com outras pessoas. Maravilha? Certinho. E no Y aqui, o número de infectados. Então vamos lá. Ó. Minha função é, ó, f de x igual a 3 elevado a x. Então vamos lá. Ó, voltando para a questão. Um vírus tem infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população e que essa pessoa infectada pode infectar apenas 3 pessoas sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma das 3 pessoas infectadas pode infectar outras 3 e assim por diante. A função que determinará quantas pessoas estarão infectadas a cada interação será dada por f de x igual a 3 elevado a x. Pessoal, isso aqui é um caso hipotético, tá? Não é esse o cálculo realmente feito atualmente da Covid, até porque nós tomamos algumas medidas, né, de combate ao coronavírus, né, como quarentena, também a gente fica usando álcool em gel toda hora, né, usando máscara, etc. Isso faz com que essa curva mude. Em determinado momento, vai diminuir essa curva. Mesmo que não tomasse cuidado nenhum, essa função exponencial, em um momento ela ia parar de crescer, até porque a quantidade de pessoas que existe no mundo, ela é uma quantidade finita, né? Então, uma hora vai acabar. Mesmo que fosse contaminando, uma hora todo mundo ia ser contaminado e essa curva ia parar, certo? Na pior das hipóteses. Então, assim, isso aqui é um caso hipotético, não é? Em que, se uma pessoa, né, nesse caso aqui, uma pessoa infectava mais 3 pessoas. Isso é um caso hipotético, fácil. Possivelmente pode cair uma questão dessa no Enem, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui, vamos entender. Beleza, professor. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá para o gráfico, ó. No gráfico, um infectado.
ele não tinha entrado em contato com ninguém, interação 0. Beleza? Aí vamos dizer que no outro dia essa pessoa saiu de casa e entrou em contato. Ó, número 1, entrou em contato com outras pessoas. Só que uma pessoa, ela vai infectar quantas aqui, ó? Olha só, na primeira vez que ela entrou em contato com pessoas, ela infectou quantas? 3 pessoas. Opa, só olhando para o gráfico. Na segunda interação, saiu de casa, vamos dizer que no segundo dia ela já saiu e entrou em contato com outras pessoas, certo? Segunda interação, quantos contaminados já teriam? 9 contaminados lá no gráfico, certo? E assim vai subindo, pessoal, cada vez mais rápido. Então, olha só, como eu vou esboçar esse gráfico? Olha só, aqui, ó, olha a tabelinha. Quando ele entrou, ó, interação, ó, na tabelinha do lado, esses valores aqui, ó, tá? Esse aqui pertence à reta X, ó. Esse aqui é os resultados que nós vamos encontrar em Y. Então, essa daqui é minha função. F de x não é a mesma coisa que y. Então, essa é a minha funçãozinha. Ó. Y igual a 3. Ó. 3. Opa, deixa eu voltar aqui o slide. 3 elevado a x. 3 elevado a x. Deixa eu diminuir aqui o zoom aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Maravilha. Vamos lá. 3 elevado a x. Então, ó, no lugar do x aqui, ó, essa funçãozinha aqui em cima. No lugar do x, eu vou colocar o 0. Então, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, que era o primeiro infectado que apareceu, que não sabe de onde veio. Ele não teve interação com ninguém, por isso que é 0, tá vendo? Aí, ele entrou em contato, pela primeira vez ele entrou em contato com pessoas. Ele já infectou quantos? 3. Quando ele entrou em contato pela segunda vez aqui, ó, não foi ele só, já os outros que já tinham sido infectados também entrou em contato com outras pessoas. Segunda vez aqui, então 9 pessoas. Quando chegar no 3 aqui, ó, no gráfico, vamos pro gráfico, ó. Lá em cima ele já infectou quantos? 27 pessoas. Depois, na quarta interação, olha só, ó, na quarta interação, nós já temos quantos infectados? 81, que é 3 elevado a 4. Maravilha. Aí a pergunta é, olha a primeira pergunta agora. Após 5 interações, quantos infectados teriam no Brasil? Então quer dizer que vai ser f de x igual a 3 elevado a x. Então fica f de 5. No lugar do x eu coloco 5, porque foi 5 interações. Ele entrou em contato com a pessoa 5 vezes. 3 elevado a 5 quer dizer o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Então dá 243. Maravilha, pessoal. 243. Vamos supor assim que essa pessoa saísse para trabalhar 5 dias consecutivos. Ela ia entrar em contato com pessoas... 5 interações, então já teria quantos contaminados? 243 em 5 dias. Maravilha? Agora olha o que acontece lá para frente, depois disso. Vamos supor que vamos pegar o caso hipotético aqui, que essa pessoa, lá na frente no gráfico aqui, 10 dias. Vamos dizer que ela entrou em contato, teve interação com essas pessoas 10 dias. Maravilha? Então vamos supor o seguinte, ó, vamos pegar a nossa funçãozinha aqui, ó, f, certo? De 10. Olha, apenas 10 dias, pessoal. Isso é um caso hipotético, tá bom? Uma hipótese. Se não tivesse tomado nenhuma, se não tomasse nenhuma precaução, entendeu? Se a pessoa ficasse pegada na mão, se beijando e etc, tá bom? Então, vamos lá. Ficaria f de 10. Olha só como ficaria. Em 10 dias, se não tomasse nenhum cuidado, tá bom? Ficaria quanto? 3 elevado a 10. Olha que maravilha ficaria. Ah, professor, mas quantas pessoas seriam infectadas nesse caso hipotético aqui? Que uma pessoa contaminasse, né, 3 pessoas. Mas, na verdade, se você olhar aí em alguns sites aí da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa, se não tomasse cuidado, teria a possibilidade de infectar até 6 pessoas. Próximo de 6, 5, alguma coisa. Próximo de 6. Então o cálculo seria bem maior, tá bom? De infectados. Então 3 elevado a 10, pessoal, quer dizer que eu ia multiplicar o 3 quantas vezes? Né? Isso aqui é igual a 3 elevado a 10, seria 3 vezes 3
Sendo que você pode pensar em vários casos, certo? Ah, em 20 dias, quer dizer que você ia multiplicar o 3 quantas vezes? 20 vezes. Se fosse... se o cara entrasse em contato com outras pessoas durante 30 vezes, ele entrasse em contato, seria 3 elevado a 30. Então, a quantidade de pessoas é um absurdo, pessoal. Ele aumenta muito rápido. Então, vamos lá, né? 10 vezes, né? Quantos 3 eu já tenho aqui? Não deu 10 ainda, né? Vamos lá. Tem 3, 6, 7, 8. Falta mais 2. Certo? Aí você usa aí o seu caderno. Faz a continha. Caderno, pode ser uma calculadora, né? Ó, 3 vezes 3, 3, 6, 9, 10. Maravilha! Se você multiplicar tudo isso aqui, pessoal, olha só, apenas em 10 dias, se uma pessoa contaminasse 3, em 10 dias apenas teriam 59 mil. Olha que legal, em 10 dias. Legal não, né, pessoal? Isso seria muito triste, né? Era muito infectados, certo? Então a gente, tomando os cuidados, a gente baixa essa curva aí. Vamos lá. Seria 59.049 infectados, certo? Então, pessoal, na reta X aqui, ó, na 10ª iteração lá na frente do gráfico, lá em cima no valor de Y de infectados, nós teríamos 59.049 infectados, certo? Fica aí para vocês brincarem, tá bom? Vocês fazem aí com 15 dias, 12 dias, 20 dias, vai brincando sobre isso. Sendo que, pessoal, nesse caso uma pessoa infectava 3 pessoas, beleza? Mas poderia ser que uma pessoa infectasse 6 pessoas, vamos supor que caia no Enem, certo? Então ficaria 6 pessoas, então ficaria 6 elevado a X. Professor, na questão caiu lá que era 5 pessoas, uma pessoa infectava 5. Então ficaria 5 elevado a X. Certo? Sempre vai seguir um pouquinho esse padrão aqui. Certo? Sendo que esse caso foi um caso hipotético, não é isso que está acontecendo na realidade. Mas, para vocês entenderem um pouco sobre esse conteúdo. Vou deixar aqui, pessoal, uma questão aqui para quem gosta da parte de biologia, tá bom? Usando função exponencial, um desafiozinho, vocês respondam, deixam a resposta lá no blog, tá bom? Deixam um comentário dizendo se gostou, tá bom, da aula. Um abraço para todos, espero que todo mundo tenha aproveitado o máximo nossa aula e até a próxima. Que eu vou lançar mais outras, vou elaborar outras aulas aqui para vocês. E, pessoal, eu espero que todo mundo tenha gostado e até logo.